Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Prazer estar com vocês mais uma vez para estudarmos desta vez a lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Tema da lição: a conduta do crente em relação à família. Lição 12, do dia 21 de junho de 2020. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e bondoso, nós te louvamos por este dia, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aprendendo mais esta lição. Pai, abençoa este homem, abençoa esta mulher, abençoa esse filho. Hoje estamos estudando sobre a lição da conduta do marido, da mulher e do filho dentro do lar. Nós pedimos a tua bênção e suplicamos o teu favor, em o nome de Jesus, do que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Bem, meus amados irmãos, nós estamos diante desta lição, a conduta do crente em relação à família. Nós hoje vamos estudar sobre, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Vamos aprender sobre demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo e orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Vamos aprender também a conduta do crente como marido, o papel do marido como líder da família, o amor como elemento primordial, o cuidado do marido com a esposa. O ponto 2, a conduta da crente como esposa, o conceito de submissão cristã, a condição da mulher cristã e a reverência devida ao marido. E o último ponto, que é o ponto 3, a conduta do crente como filho, a responsabilidade dos pais, a conduta requerida dos filhos e o mandamento com promessa. Vamos então, meus amados irmãos, ao texto áureo da lição, texto de ouro da lição que está em Efésios, capítulo 5, versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. A verdade prática da lição diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual. Corta. Ok? A verdade prática diz que Deus estabeleceu o casamento monogâmico e heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Ou seja, Deus quer que nós vivamos uma vida que glorifique o nome dele. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5 e também em Efésios capítulo 6. Na verdade, o próprio texto bíblico, a própria leitura bíblica em classe já explica toda a lição. Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como um do Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois de uma carne. Grande é este mistério. Digo também a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Nós estamos diante desse texto maravilhosíssimo, que é a conduta do crente. A conduta do crente em relação à família. Família, a sociedade menor. O Estado, a sociedade maior. Eu quero agradecer muito a Deus por ter me permitido ter uma família. Primeiro com meus pais, não é isso? Onde meus pais criaram 6 filhos. Eu sou o mais velho dos filhos, são 3 casais. Meu pai Jorge, já falecido, crente, servo do Senhor, e minha mãe com vida, serva do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu constituí a minha família. Eu, a minha esposa Cláudia, vamos completar no final do ano 33 anos de feliz matrimônio. 33 anos de feliz matrimônio. E Deus nos deu a graça de termos 2 filhos, o César, que hoje está completando 30 anos, agora em novembro completa 30 anos, e a Kathleen, que completou 24 anos. Então, temos uma família dada por Deus para que pudéssemos cuidar. Eu louvo muito a Deus pela vida da minha casa, pela vida da minha família. Então, nós vamos aqui, a introdução da lição diz o seguinte: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e insolúvel. É meio enrolada a palavra, né? Heterossexual e insolúvel. Mateus, capítulo 19, 4 a 6. A Bíblia vai dizer que Deus quer que nós vivamos uma vida monogâmica, tá certo? Mateus 19, 4 a 6 diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez, macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, no relacionamento de família, família é constituída por homem e mulher. Não existe família de homem e homem. Não existe família de mulher e mulher. Família é um macho e uma fêmea. Mateus 19, 4 a 6. Então, esse movimento político esquerdista que tenta colocar um adjetivo, né? Colocar mais nomes aonde não cabe, quero aqui esclarecer pela Bíblia, a palavra de Deus, que família é constituída de homem e mulher, macho e fêmea, está escrito aqui na Bíblia, né? Eles agora são uma só carne, ou seja, a providência através do casamento é não apenas a união de corpos, mas a união de almas, a união de almas. O ponto 1 fala sobre a conduta do crente como marido, a conduta do crente como marido, o papel do marido como líder da família, o amor como elemento primordial, e também nós vamos aqui aprender sobre o cuidado do marido à esposa. Então, o subponto 1, ele traz um texto de 1 Coríntios no capítulo 11,
o versículo 3, que diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, esse tópico 1, no subtópico 1, é muito interessante aprender aqui que o marido deve lidar em casa no mesmo comportamento como Cristo lida com a sua igreja, vendo que o marido precisa estar, acima de tudo, vendo o bem absoluto, o prazer absoluto, bem-estar absoluto da sua esposa. Então, o marido no lar, ele é a cabeça, ele é o líder, ele é o regente, Então, a mulher precisa deixar o homem ser o homem, deixar o homem ser o marido. Ela deve estar submissa a este comando instituído por Deus. Então, aqui é necessário ressaltar uma coisa muito importante. Há um movimento feminista que tenta desconsiderar esse papel do modelo de família, tá certo? Mas as escrituras não diz assim. Lá o texto de João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, o modelo cristão de família e de casamento está moldado no amor, está moldado conforme a palavra de Deus. O subtópico 2 diz o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, resume aqui que a motivação de um relacionamento de um marido com mulher é o que está em Efésios capítulo 5, versículo 25, que vamos ler agora. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o padrão aqui de amor é muito alto, é altíssimo. É altíssimo, o padrão aqui de amor é altíssimo. Como que o marido deve, como que eu, Luiz César Mariano, devo amar a minha esposa? A Bíblia está dizendo, como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Cristo, ele se deu, ele se entregou pela igreja. Assim eu, Luiz César Mariano, devo fazer com a minha esposa Cláudia, devo me entregar, devo me dar por ela, devo fazer qualquer sacrifício para atender a necessidade dela. Eu preciso amá-la. O subtópico do número 3, do ponto 1, ainda falando um pouquinho aqui do subtópico 2 do ponto 1, lá no final diz assim: os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, amar é semear. Todo dia semear. Porque o amor de Deus, ele não tem fim, mas o amor humano tem fim, sim. Então, como nós temos um parâmetro, como eu devo amar a minha esposa? Amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Então significa que é um amor contínuo, porque Jesus nunca abandonou a sua igreja, nem vai abandonar. Assim, o marido não pode abandonar a sua esposa, tem que estar sempre amando, cultivando, semeando, a semeadura do amor. E o subtópico 3 fala o cuidado do marido com a esposa. Cuidado do marido com a esposa. O texto diz: a escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ou seja, como que eu vou maltratar a minha esposa? Quando eu estou maltratando a minha esposa, eu estou maltratando a mim mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, ou seja, eu não sou louco para eu mesmo me maltratar. Então,
O primeiro sinal de amor que eu tenho que dar com a esposa é de cuidar dela, cuidar com carinho, não maltratá-la, né? A atenção que eu tenho que dar à minha mulher, ela é a atenção que eu tenho que dar a mim mesmo. Então, quando eu estou dando atenção à minha esposa, eu estou dando atenção a mim mesmo. Então, eu preciso entender que a demonstração de carinho que eu tenho para com a minha esposa é muito importante, porque eu preciso amá-la em vez de irritá-la. Colossenses, no capítulo 3, o versículo 19, diz assim: Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Vou repetir: vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Então, meus amados irmãos, nós estamos aprendendo aqui que eu preciso entender o que a Bíblia está me ensinando a esse respeito. Gênesis 2:24, quando diz: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne, ou ambos uma carne. Quer dizer que quando eu casei com a minha esposa, é uma união de almas, nós somos uma só carne, então eu não posso maltratar a minha própria carne, né? Eu não posso maltratar a minha própria carne. Então eu preciso amar com intensidade, e amar com intensidade é cuidar da esposa. Você cuida da sua esposa aí, que eu cuido da minha esposa aqui, e nós vamos ajudar a fazer uma sociedade melhor, uma sociedade que glorifica o nome de Jesus. E aqui vale a pena explicar, né, que tem os tipos de amor, né? Tem um amor que é paixão sexual, tem um amor que é afeição familiar, e tem um amor que é o amor desinteressado, né? O amor que é paixão, o amor que é afeição familiar, e tem o amor que é o amor desinteressado. O amor que Deus quer que eu tenha com a minha esposa é o amor desinteressado. Então, quando eu tenho esse amor desinteressado, eu vou ter uma atitude que vai sempre fazer com que eu compreenda todas as necessidades da minha esposa Cláudia. Eu cuidando dela em amor. É um amor sem interesse. É um amor desinteressado. É um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independente do custo pessoal que eu tenha que pagar. Vou repetir, que é muito bonito. Esse amor desinteressado é um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independentemente do custo pessoal que eu tenho que pagar. Então, ame a sua esposa, cuide da sua esposa. A conduta do crente como marido: ser líder, ter o amor como elemento primordial e ter um cuidado todo especial com a sua esposa. Que Deus te abençoe, marido. Ame a sua esposa. Ponto 2. Há uma questão muito interessante que o movimento feminista não aceita: a sujeição da mulher ao marido. E aqui é simples: o marido ama a esposa se submete ao marido em amor. Vamos então ao ponto 2, a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim: como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém,
mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a amada igreja. Olha como é que é interessante. O primeiro período, o marido amando a esposa. Então, esse marido que ama a esposa, automaticamente essa mulher vai se submeter a este marido e vai ser uma sujeição em amor, uma sujeição em amor, uma entrega voluntária em amor. Então, antigamente a condição da mulher era terrível, a mulher chegava a ser comparada à escrava, né? Comparada à coisa, chegava até a ser vendida, né? Em Gênesis, no capítulo 31, Gênesis capítulo 31, versículo 14 e 15, diz assim: então responderam Raquel e Leia, e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Aleluia! Além de ter sido vendida, a Raquel e Leia, né? Ainda bem que foi Jacó que comprou, né? Ainda bem que foi Jacó que comprou. E elas depois não ficaram enroladas. Então, a mulher era tratada como coisa, né? Eram tratadas como coisa, tratadas como objeto, não eram honradas. Hoje, há ainda um preconceito muito grande em relação à mulher. Há muitos homens que tratam a mulher como se fosse uma coisa, como se fosse um objeto qualquer. Quero dizer para você, homem, se você quer ser bem tratado pela sua esposa, cuide dela. Cuide dela. A mulher não é tapete para você ficar pisando em cima. Não. Mulher não é tapete para você ficar pisando. Não, não é. A mulher, Deus te deu uma esposa. Deus te deu uma esposa. E a responsabilidade de você amá-la e cuidar como Cristo amou a igreja. E você, mulher, você precisa reverenciar este marido. Reverência aqui é estima. Reverência aqui é respeito. Reverência aqui é um sentimento que produz em você o desejo de cuidar deste homem. Tratar este homem com carinho, porque ele está te amando, ele te ama. Ele te trata com amor, ele tem prática do amor na sua vida. Tá certo? Então você vai ser recíproca, atendendo esse amor, devolvendo esse amor, agradando este homem, sendo submissa, agradando este homem naquilo que condiz ao casamento, condiz ao relacionamento. Então, é muito bom quando você tem um relacionamento saudável, onde o marido sabe amar a esposa e onde a mulher é submissa ao marido. Então, se resume nisso. O homem deixa a mulher ser esposa e a esposa deixa o marido ser marido. Então, o relacionamento é assim. Cada um sabe muito bem o seu papel no lar, o seu papel no relacionamento. Então, nós precisamos ter muito cuidado, muito respeito uns para com os outros nessa questão do relacionamento. A palavra sujeição aqui da mulher, submissão ou sujeição da mulher, envolve lealdade, envolve fidelidade, envolve devoção, sinceridade, pureza e amor. Ou seja, quando Paulo escreve: vós, mulheres, estai sujeitas a vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Então significa o que Paulo está ensinando aqui, é que a mulher que é obediente a Deus e as coisas de Deus, e conhece o texto bíblico, ela facilmente consegue agradar o marido.
Porque ela se sujeita ao marido como se estivesse sujeitando-se a Cristo. Ou seja, é muito importante aqui, é a sujeição no sentido voluntário. Ela está se sujeitando em amor, né? Está se sujeitando em amor. Então, essa mulher está se sujeitando em amor. Na verdade, é uma submissão em amor. Então, submeter-se aos outros ao invés de se impor, deveria ser uma característica geral do povo de Deus. Então, nós estamos aprendendo aqui que esta mulher, ela vai se submeter ao marido em amor, não por imposição do marido, não por imposição dela ser a esposa, mas sim porque o marido cuida dela em amor e ela vai cuidar do marido em amor. Então, homem, a sua esposa, ela não é um objeto. A sua esposa é um presente que Deus deu para você cuidar. E mulher, atenda ao seu marido nas necessidades dele em amor. Repetindo, se a mulher cristã tem um relacionamento saudável com Deus, com certeza ela terá um relacionamento saudável com o marido. Se porventura ela acha que tem um relacionamento saudável com Deus e em casa ela maltrata o seu marido, você, mulher, precisa rever o seu conceito. Da mesma sorte o marido, ele diz que tem um relacionamento com Deus, mas em casa maltrata a sua mulher. Precisa rever os seus conceitos. Está tudo errado, está tudo errado. Primeiro você deve amar a Deus sobre todas as coisas, depois a sua esposa, a sua família, em terceiro lugar a igreja. Então não vem com essa história aí não, que é muito espiritual na igreja, mas em casa você é problemático. Que Deus tenha misericórdia de você, homem, que Deus tenha misericórdia de você, mulher. Então nós aprendemos aqui que a mulher cristã, ela está submissa ao marido, assim como Cristo nos amou, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós. Vós, mulheres, deve estar sujeito também ao vosso marido. Que Deus te abençoe. Vamos então ao ponto 3. A conduta do crente como filho. Vou usar aqui o texto bíblico que esclarece muito bem esse ponto aqui. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. E outro texto que eu gosto muito é o texto de Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então aqui, o tópico é muito simples. Como eu disse no início, Deus me deu 2 filhos para eu cuidar. César, que já está com quase 30 anos, e a Kathleen, que fez 24. Então já passei pelo período probatório, não é isso? Não sei se eu fui aprovado como avô, mas os meus filhos já passaram pela adolescência e já estão na juventude. 2 filhos abençoados, né? O César e a Kathleen, cada um com as suas características, né? A Kathleen tem a característica dela e o Juninho, o César que eu chamo de Juninho, tem as características dele. Filhos, herança do Senhor, que Deus nos deu para cuidar. Então, a criação dos filhos tem o time certo, o tempo certo. A parte da infância está aqui. Ensina no caminho que deve andar. Ensina no caminho que deve andar. Instrui no caminho que deve andar.
quando ele envelhecer, não se desviará dele. Mesmo que se desviar, o pai tem que ter a consciência tranquila. Alguém outro dia me perguntou: pastor Luiz César, meu filho está desviado, está aprontando todas. E eu perguntei para ela, para a pessoa: você criou no caminho do Senhor? Você tem a consciência de que você ensinou o seu filho no caminho do Senhor? Você tem a consciência de que você é um exemplo para o seu filho na sua casa? Sim, eu tenho. Então fique tranquilo, que você ensinou no caminho do Senhor. Não há culpa nenhuma em você. A criança não é mais criança, agora é um jovem. Já tem a consciência cristã bem autêntica. Então ele está livre para escolher o caminho que ele deve seguir. Bom que seja crente, bom que sirva a Cristo, bom que tenha um ambiente cristão autêntico. Agora, o pai e a mãe precisam parar de ser frouxos. Porque quantos pais, quantas mães dentro do ambiente da igreja, dentro do ambiente da própria igreja, dentro do ambiente da cristandade, o filho faz o que quer com o pai e com a mãe. A filha faz o que quer. Tapa na cara, beliscão, xinga. Dentro do ambiente da igreja. Tem pais que nunca instruiu uma criança com a vara, como a Bíblia diz, né? Tem pai que não precisa. Ok, se não precisa. Mas se precisar, instrui com a vara. Instrui com a vara. Minha mãe e meu pai me instruiu com a vara, eu estou aqui até hoje, vivo, e já pai de 2 filhos, muito bem cuidados, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje os pais estão poupando os filhos de uma repreensão, né, de uma repreensão através da vara. Umas boas chineladas quando for necessário. Que o pai não, meu filho eu crio do meu jeito. Sim, você cria o seu filho do seu jeito, do jeito que você achar que tem que ser. E você pode pagar um preço muito alto, de que daqui a alguns anos a sociedade maior pagar o preço pela sua falta de vigilância no cuidado e no criar dos filhos. Então, o filho tem que ser criado nos caminhos do Senhor, com regras. Estabelecer regras para o filho, estabelecer regras para a filha. Como eu disse, tem os 2 adultos e andam pianinho lá dentro de casa. Os 2 ainda estão dentro de casa. Tanto César quanto a Catherine obedecem às regras de casa. Outro dia eu estava no aeroporto, eu e minha esposa, numa conexão, e estava vendo uma menina xingando, e daqui a pouco, quando lá no meio da estante, depois de ela ter xingado muitos palavrões, ela falou que deixou a entender que estava falando com a mãe, estava xingando a mãe. Outro dia eu estava dentro do mercado, o filho xingando o pai. Eu conheço casos de filhos que agridem o pai, batem no pai. Mãe, filha que batem na mãe, agridem a mãe. Então, reflexo do seu filho lá na juventude, reflexo do seu filho ou da sua filha lá na juventude vai ser o cuidado que você está dando para ele hoje enquanto criança. Acerte, ajuste, dê limites ao teu filho enquanto criança. Dê limite para os teus filhos enquanto criança, para que lá na fase adulta, ele não bata na sua cara, ele não faça escárnio de você. Que Deus tenha misericórdia. Os pais têm uma responsabilidade de doutrinar, de disciplinar, de orientar, de treinar o desenvolvimento do caráter da criança. Se você não faz isso, você vai pagar um preço muito alto, porque o seu filho não vai ser criança a vida toda. Um dia ele vai crescer. A outra coisa que se requer dos filhos, o que se requer dos filhos? Que os filhos obedeçam aos pais. Agora, como que o filho vai obedecer ao pai se o pai não estabelece as regras? Se o pai não estabelece os limites? E se o pai não pune quando tem que punir? Então, se você quer que o seu filho obedeça, estabeleça metas, doutrine e ensine. E os filhos é um mandamento com promessa. Aqueles que obedecem o pai e a mãe têm uma promessa dupla, lhes assegurada.
para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, para concluir aqui, quero dizer para você, pai, quero dizer para você, mãe, que quando a sua filha começar a namorar e quando o seu filho começar a namorar, você pode ter certeza, entre o namorado para casar e você, ele vai escolher o namorado para casar. Ela vai escolher o namorado para casar, né? Minha filha está fazendo isso comigo, está indo embora. Está casando, glória a Deus. Da mesma forma o homem, o rapaz, quando ele encontrar a namorada da vida dele, a mulher da vida dele, ele vai te deixar lá e você vai ficar sozinho. Você vai ficar sozinho. Então, você não está criando filho para você. Você está criando filho para que este mundo tenha uma sociedade melhor através da criação de filhos. Então, o seu filho vai embora, a sua filha vai embora e você vai se ver aí, olhar para o lado e você vai estar do lado da sua esposa. A esposa vai olhar para o lado, vai estar do lado do marido. Então, cuide bem da sua esposa. Mulher, marido, ame a sua esposa. Mulher, submeta-se ao seu marido. Marido e mulher, cuidem dos seus filhos, porque eles vão embora um dia e vocês vão estar olhando um para o outro até que a morte os separe. Deus te abençoe e Deus possa guardar você, que você possa ter um casamento feliz e abençoado, assim como eu e Cláudia nós temos um casamento tremendamente abençoado. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e bondoso, nós te louvamos por este dia, nós glorificamos o teu nome e exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Abençoa este homem, abençoa esta mulher, abençoa este filho, essa filha. Abençoa, Senhor, esta família. Que o teu cuidado esteja sobre ela. Que o teu amor, Pai, esteja sobre esta casa. Este filho, esta filha está dando trabalho a este pai. Ó Senhor, traz de volta para o teu caminho. Traz de volta para a tua casa. Traz de volta para o seu lar. Esta mulher, este homem que se encontram, Pai, com um problema no lar. Nós repreendemos, Pai, esse demônio familiar que tenta trazer confusão no lar. Pai, traz paz a esta família, traz paz a este lar. Em o nome de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se porventura você ficou comigo até agora, compartilhe nas suas redes sociais esta mensagem. Dê um like aqui embaixo e até a próxima aula, a lição 13. Deus nos abençoe.